Olá, bem-vinda. Sentar aqui, por favor. Vocês estão vendo, né? Ele faz comigo. Perdi a empolgação. Vamos de novo. Pode ir. Olá, bem-vinda ao Espaço Íntimo Fisioterapia. Hoje a gente vai falar aqui de uma área muito delicada, mas também muito especial, um buraco um pouco mais embaixo na nossa intimidade. Mas antes, se você chegou aqui agora, deixa eu me apresentar para você. Eu sou a doutora Márcia Oliveira, eu sou fisioterapeuta, doutora em Ciências da Saúde, especialista em saúde da mulher, autora do livro Da Dor ao Prazer, e esse espaço é onde a gente utiliza para trocar mais informações acerca da saúde e da intimidade feminina. A porta de saída das fezes, aonde a gente tem ali a área de controle da eliminação de gases também, é uma área muito importante, aonde a gente precisa de entender um pouquinho sobre o funcionamento dela. O ânus é um anel, é uma porta exatamente de saída, que contrai para conter a entrada das fezes. Antes dele, a gente tem uma outra porta de saída, que é o esfíncter anal interno. Quando as fezes chegam ali na região do esfíncter anal interno e elas começam a pressionar essa região, só para que você entenda, a gente tem aquela vontade de ir ao banheiro. E aí elas pressionam o esfíncter anal interno, passam por ele e a gente tem aquela vontade de, nossa, preciso ir ao banheiro. Mas a gente consegue controlar porque a gente contrai o esfíncter externo, que é esse anel, que é o nosso ânus, para procurar o local e o momento adequado para a eliminação das fezes. Aí você já começa a entender que quando às vezes esse mecanismo não está funcionando bem, quando a gente não está controlando essa contração, é possível que algumas pessoas evoluam com perda de fezes e também com perda de gases, de uma forma incontrolada e involuntária. Essa região aqui, ela é muito sensível, ela é muito vascularizada. E ter o controle dessa saída é algo que é fundamental para que a gente evite, né, algum tipo de infecção, algumas coceiras estão relacionadas a sujidades que ficam nessas pregas e nessas rugas, onde a gente tem ali, que passa um pouquinho das fezes. Mas a gente também tem que destacar que a consistência do bolo fecal também vai interferir nesse mecanismo de continência. Alguns remédios, algumas doenças, algumas síndromes podem também favorecer com que haja perda do bolo fecal. E por isso, quando isso acontece, a gente precisa olhar no detalhe o que está acontecendo, como é que está a alimentação dessa pessoa, como é que está essa consistência fecal. Você sabia que a gente examina, né, a gente conversa com a paciente sobre a consistência fecal dela? Fezes em bolinhas, eu já mostrei aqui em vídeos anteriores, fezes secas em bolinhas sugerem pra gente que você possa estar fazendo muita força e com isso dificultando um bom trabalho da sua musculatura íntima. Ou também aquelas fezes líquidas, diarreicas, são mais difíceis para que esse esfíncter controle a saída. São vários detalhes. O ideal é que a gente tenha uma consistência fecal onde a gente passe o papel higiênico e o ânus seja limpo e o papel saia praticamente limpo. Não sai aquela consistência muito pastosa, onde a consistência fecal está ali mostrando que está sujo ainda, ou algumas pessoas falam assim, parece que tem um chiclete, eu não consigo limpar perfeitamente. Esses detalhes a gente sempre avalia em cada pessoa na consulta de forma individual. Eu estou te trazendo isso aqui para que você possa examinar na sua intimidade se a sua consistência está adequada, se você está limpando e percebendo que o papel fica praticamente limpo, que a sensação de esvaziamento ela é completa, você não fica com aquela sensação de que ficou ali um pouco de fezes para trás, ainda preso nessa região. E sobre limpeza, eu quero muito destacar que a melhor forma da gente limpar essa região, que é toda cheia de preguinhas, é com água e sabão. Evitar esfregar lá dentro, enfiar o dedo, isso é desnecessário porque você acaba fazendo lesão nessa área e até podendo contaminar, né? Porque você pode arranhar, você pode se machucar. Então, criar ali algumas
mecanismos só para com a sua mão de forma suave para você higienizar é ótimo. Evite também, se possível, ficar esfregando o papel higiênico, ficar usando lenço umedecido. Água e sabão é sempre a melhor alternativa. E falando em introdução, em colocar o dedo dentro, algumas pessoas elas optam, porque é uma área muito sensível, a incluir essa parte do corpo dentro do seu repertório de intimidade. E a gente fala muito sobre isso aqui, falamos também lá no nosso canal do Instagram sobre os cuidados para que você tenha ao executar a intimidade nessa região. No livro, Da Dor ao Prazer, eu até tenho uma parte onde eu destaco alguns cuidados mais importantes sobre essa área do corpo, que a gente sempre fala assim, é lá onde o sol não brilha, muita gente gosta de ter intimidade, de sentir prazer com ela. Então, é importante a gente destacar que a região íntima anal também é uma forma da gente adquirir infecções, ela pode trazer doenças, então a gente não deve descuidar do uso de preservativos. Eu gosto de destacar isso, trago aqui no nosso livro, que é importante o uso de lubrificantes. Essa área não possui, e apesar de algumas pessoas gostarem dessa prática de intimidade, eu trago no nosso livro Da Dor ao Prazer uma parte dedicada a esse olhar. Apesar de não ser o foco do livro, a gente fala de dor em outros aspectos, mas a gente traz ali também essas informações sobre saúde íntima, aonde algumas pessoas têm o interesse de saber como utilizar essa região do corpo para prazer ou dentro da sua intimidade. Eu gosto muito de ressaltar que é uma área voltada para a saída e não para a introdução. Mas eu não quero jogar um balde de água fria, não quero estragar os seus planos, mas é claro que eu vou te trazer aqui informações voltadas para a sua intimidade e que te tragam segurança e saúde. Lembre-se que essa área não possui lubrificação natural. Então, é importante que você utilize lubrificante para fins de penetração, seja de brinquedos, dedos, o que você quiser introduzir. É importante também saber que, apesar de não ter risco de engravidar, você pode sim ter o risco de pegar doenças sexualmente transmissíveis, e o uso de preservativo faz parte de um cuidado muito valioso. Nunca permita, que você tenha a introdução no orifício da frente e no orifício de trás simultaneamente. Você pode ter visto isso em algum lugar, mas por favor, não faça isso com você. Você vai pegar resíduos e fecais daqui e vai trazer para a região da vagina. Ah, mas Márcia, e se eu fizer uma limpeza antes? Esse assunto aqui eu adoro trazer. Se você vai ter uma relação de introdução com a área do intestino, aonde as fezes habitam, é natural que tenha fezes nesse local. Essa lavagem interna, essa necessidade de higienização é uma das principais causas de lesão naquele esfíncter que eu falo lá no início do vídeo, e que isso sim pode causar um quadro de incontinência bem complicado, onde você pode ficar perdendo fezes sem controle e te prejudicar a vida de uma forma que vai te trazer um prejuízo aí de saúde e também de limitação de qualidade de vida. Então, se você vai utilizar essa área do corpo, saiba que sim, fazer um cocô antes, ok, mas lavar é algo que é contraindicado, lavar internamente, tá? E também saiba que introduzir objetos nessa região é algo extremamente perigoso. Existem, inclusive, dispositivos específicos para essa finalidade. É comum, você talvez já tenha ouvido falar do repertório enorme de objetos que foram retirados por médicos dentro dessa área. Se nunca ouviu falar, você pode ter certeza que algum dia uma história sobre isso chega até você. Então, saibam que existem objetos que são para serem introduzidos e que ali eles não vão se perder, porque eles foram projetados para essa finalidade. Mas esse é um vídeo que a gente pode falar mais no futuro sobre esses dispositivos que são utilizados para sensibilidade e prazer dessa região, e fica aqui a nossa orientação para você se cuidar e preservar da sua saúde. Muito obrigada para você que teve a paciência de me acompanhar aqui até o final. Um beijo e até o próximo vídeo.